questão número 28 é sobre geometria espacial. Olha só. A aresta lateral de uma pirâmide reta de base quadrada... Calma aí, como é que é isso? Pirâmide reta de base quadrada. Bom, a base é um quadrado e ela é reta, quer dizer, o vértice está alinhado com o centro desse quadrado e aqui formando um ângulo reto com o plano da base, né? No caso é uma base quadrada. Vamos fazer esse desenho aqui? Certo, então falou que a aresta lateral de uma pirâmide de base quadrada mede 13. São 4 arestas laterais iguais, né? Valendo 13. E ele deu ainda que a área do círculo inscrito na base mede 25 π sobre 2 centímetros quadrados. Quer dizer, o círculo inscrito aqui na base. Vamos desenhar esse círculo inscrito aqui no quadrado ao lado. Então, representando aqui a base, o círculo inscrito, ele falou que a área desse círculo é 25 π sobre 2. Então, com isso, a gente acha aqui o raio, né? Sabendo o raio, a gente sabe aqui as medidas da base da pirâmide. Sabendo isso, a gente pode achar a altura da pirâmide. Dá para calcular todo mundo aí. Então, a área desse círculo inscrito na base é πr2. Que ele deu que vale 25 π sobre 2. 25 π sobre 2. Então, com isso, a gente acha quanto que é o raio desse círculo inscrito na base. Então, esse raio vale 5 sobre raiz de 2. Bom, essa medida aqui, que é o lado da base, vale o diâmetro desse círculo, que é 2r. Então, 2r vai dar 2 vezes 5 sobre raiz de 2. Isso aqui vai ficar 5 raiz de 2. Bom, já que vale 5 raiz de 2, a gente precisa disso aqui. Isso aqui é metade da diagonal. Se isso aqui vale 5 raiz de 2, essa diagonal vale 5 raiz de 2 vezes raiz de 2. Quer dizer, 5 vezes 2 vale 10. Portanto, essa medida aqui é 5 e essa medida aqui é 5. É o raio do círculo circunscrito nessa base, né? Então, isso aqui vale 5. Então, olha só as medidas que nós temos. Nós temos a aresta lateral aqui, que é igual a essa, 13. Então, essa medida aqui é 5, essa medida é 13. Com isso, a gente descobre quem é a altura da pirâmide. A altura da pirâmide é o cateto que está faltando nesse triângulo retângulo, né? Que tem as medidas hipotenusa 13, um cateto 5. Quanto é que é o outro cateto? Só fazer um Pitágoras, claro, nem precisa fazer, que você tem que conhecer esse triângulo de cabeça, né? 12, 13, 5. É um triângulo pitagórico. Tem catetos 5 e 12 e hipotenusa 13. Ou então, se você não souber, é bom que saiba, hein? Raiz de 3 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Isso aqui vai dar 12. Então, a altura dessa pirâmide é 12, no caso, centímetros. Agora ele manda você cortar essa pirâmide por 2 planos paralelos à base, de modo que o volume total seja dividido em 3 partes iguais. É claro que não vai ser a mesma coisa que dividir a altura em 3, né? Vocês sabem que os volumes são proporcionais ao cubo dos segmentos? Olha só, nós temos aqui 3 sólidos que são sólidos semelhantes, tá? Com volumes V, esse outro aqui é semelhante, ele tem um volume 2V, e esse aqui é semelhante e tem o volume 3V. Então, se esses 2 planos dividiram essa pirâmide em 3 sólidos de mesmo volume, é claro que o primeiro sólido vai ser uma pirâmide menorzinha, né? O segundo sólido vai ser um tronco de pirâmide, o segundo que está no meio, e o de baixo vai ser um tronco de pirâmide também. Então, digamos que esse aqui seja o sólido de cima. Então, esse sólido de cima, ele tem o volume V e ele tem uma altura que nós vamos chamar de H1. Então, podemos escrever o seguinte: o sólido 1, ele tem o volume V e tem uma altura H1. Bom, e agora nós vamos juntar esse sólido de cima com esse sólido do meio. Veja bem, esse sólido do meio, ele tem o volume V também, porque os 3 volumes são iguais.
Mas se a gente considerar essa pirâmide toda aqui, o volume dessa é V mais V. Ou seja, você vai ter uma pirâmide de volume 2V. Então considere essa pirâmide aqui. Vamos chamar de 2. Ela tem um volume 2V e tem uma altura que nós vamos chamar de H2. Veja bem, o H2 não é a altura desse sólido, é a altura dessa pirâmide toda. E considerando a pirâmide toda, ou seja, se você pegar o sólido de baixo, que tem o volume V, e juntar com esses outros dois, vamos ficar com a pirâmide toda, que tem o volume V mais V mais V. Quer dizer, 3V. Então esse aqui que nós vamos chamar de 3, que é a pirâmide inteira, ela tem o volume 3V e a altura é 12. É a altura da pirâmide que a gente já calculou, né? E agora nós vamos armar semelhança entre essas três pirâmides, relacionando essas pirâmides com seus volumes. Lembrando que os volumes são proporcionais ao cubo das alturas, né? Quando você tem polígonos semelhantes, por exemplo, se você tem um triângulo aqui com uma determinada altura, você pega um triângulo semelhante com a altura que é o dobro. Se é o dobro a altura, a área é 4 vezes a área do menor. Agora, se você tem para volumes, isso aqui vale ao cubo, né? Se você tem uma pirâmide que tem altura 2 vezes maior, o volume é 8 vezes maior. Se essa pirâmide aqui tiver uma altura que é o triplo dessa menor, o volume vai ser 3 ao cubo, 27 vezes menor. Então você, para armar essa semelhança, essa razão entre os volumes e as alturas, aparece assim. O H1 ao cubo está para V, assim como o H2 ao cubo está para 2V, assim como o H3 ao cubo, que é 12, está para 3V. Bom, com isso aqui você calcula essas alturas H1 e H2, né? Isso aqui vai ficar. O V vai embora. Então essa é a relação entre as alturas dessas três pirâmides. A menorzinha, a média e a grandona. Então igualando aqui, extrai raiz cúbica, né? Isso vai ficar que o H1 é igual. Raiz cúbica disso vai ficar 12 sobre raiz cúbica de 3. O H2, também extraindo a raiz cúbica disso, passa o 2 para cima multiplicando. Isso aqui vai ficar 12 vezes raiz cúbica de 2/3. 12 vezes raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 3. É a mesma coisa que isso. E agora o que o problema está querendo saber, temos as alturas das três pirâmides, né? Mas ele não quer saber a altura das três pirâmides, ele quer saber as alturas dos três sólidos. Então o primeiro sólido, ele tem a própria altura H1, que é a primeira piramidezinha lá de cima. Então vai dar isso aqui, ó, 12 sobre raiz cúbica de 3. Que a gente pode racionalizar, né? Para racionalizar, vamos ter que multiplicar aqui por raiz cúbica de 9. E aí vai ficar 3, e aí vai cancelar aqui com esse 12. Então vai ficar 4 raiz cúbica de 9. Depois de racionalizar, né? Então isso aqui é o H1. O H2 é isso aqui. 12 raiz cúbica de 2/3. Aqui também podemos racionalizar. Vamos multiplicar aqui numerador e denominador pela raiz cúbica de 9. Então aqui vai ficar raiz cúbica de 18. E aqui o denominador vai virar 3, 2 sobre 3, 4. Então 4 raiz cúbica de 18. E a terceira altura é 12. A altura da pirâmide grandona. Só que ele não quer saber essas alturas, ele quer saber as alturas dos três sólidos, né? Então olha aqui, o primeiro sólido, que é a pirâmide lá de cima, a altura é o próprio H1. 4 raiz cúbica de 9.
O segundo sólido, você vai fazer a diferença entre essa e essa, que é a altura da pirâmide do meio menos a altura da pirâmide pequenininha. É isso menos isso. Então vai ficar 4 que multiplica raiz cúbica de 18 menos raiz cúbica de 9. E a terceira vai ser a altura da pirâmide grandona menos essa pirâmide aqui do meio. Então vai ficar 12 menos isso. Podemos colocar 4 em evidência, né? Vai ficar 4 que multiplica 3 menos raiz cúbica de 18. Então as alturas desses tais 3 sólidos aí são essa aqui é o do meio e essa aqui é o de baixo. Primeiro, segundo e terceiro.